Fala galera, aqui é João Lima, finalmente voltando aqui com o canal para responder essa pergunta derradeira, se vale a pena ou não fazer a faculdade de filosofia. Bom, primeiramente queria pedir desculpa aí pelo João Kleber que eu vi no canal, né? Fiquei mais de um ano aí para fazer a parte 3 aí, né? Fiz a parte 1 e a parte 2 rapidinho, e a parte 3 aí ficou em suspenso esse tempo todo. Primeiro, questões de trabalho, né? E segundo, que o material não estava ficando muito legal, né? Questão do áudio, o pessoal estava reclamando muito, o som, e acho que agora vai dar para gravar uns vídeos legais pra gente. Bom, primeiro relembrando rapidinho o que eu falei na parte 1 e na parte 2. Eu tentei chegar de uma maneira prática e mais realista possível sobre o que significa escolher fazer uma faculdade de filosofia e qual é mais ou menos a parte ruim. Tentei fazer uma diferenciação entre o bacharel e a licenciatura, os horizontes de mercado, entre pedagogia, dar aula na faculdade e como o mercado tradicional vê o diploma de filosofia. Falei um pouco também da esfera material, né, de como o curso ele rechaça um pouco o mais pobre, justamente porque ele pressupõe uma bagagem cultural muito pesada que às vezes a pessoa de classe mais pobre não tem, né, não está pressuposto no seu horizonte de vida. Bom, aqui tem que fazer um parêntese rápido que vi um pessoal, eu li todos os comentários, o pessoal estava falando. Um comentário me chamou muita atenção, falando que estava parecendo uma desculpa, e não é. Eu quero que isso seja bem entendido. De forma nenhuma eu quero falar que o pobre não consegue fazer filosofia. Eu digo que é mais difícil. A gente tem que superar certas dificuldades, como a barreira de ter uma segunda língua, às vezes uma terceira língua, um horizonte cultural que não está dado, e que também, assim, não é uma questão de acesso. Hoje você consegue acessar livros, filmes pela internet, livros nas bibliotecas públicas, mas assim, isso já é um empecilho em si, né? O rico, as pessoas mais abastadas vivem com esse horizonte cultural, talvez, né, nem todos, já desde o berço, né? Com os pais lendo, com livros, com uma estante com alguns livros. Eu nunca tive uma estante de livros, né? Eu tô tendo hoje aqui alguns, a maioria ainda é baixado, que eu ainda não consigo comprar todos os livros que eu quero. É esse tipo de negação material que tem pra gente que vem de uma origem mais pobre. Aqui na parte 3 eu vou falar da cereja do bolo. Se você viu a parte 1 e a parte 2, pesou bem as consequências, as dificuldades que tá no horizonte de fazer um curso de filosofia e topou, quer ir pra frente ou já tá fazendo, né? Eu vou descrever o que é a parte boa, né? A recompensa, isso que eu tô chamando de bônus espiritual, que nada mais é do que um conceito pra gente falar de um bônus que não é material, né? Que vem da filosofia. Bom, por que não bônus material, né? Como a gente viu anteriormente, o mercado é pequeno e hoje a gente tem um contexto cada vez maior, né, de agressão à intelectualidade, à cultura de uma maneira geral. Então, assim, o horizonte material de retorno de fazer filosofia é pequeno, né? Então, o que a gente ganha mesmo está no horizonte não material, que eu estou chamando de espiritual, de uma forma bem geral. E esse bônus espiritual, ele é, cara, muito, muito valioso, como eu vou tentar explicar aqui. Bom, mas antes ainda tem que dar mais um passo atrás para explicar aqui por que eu estou sempre batendo na tecla de fazer uma faculdade de filosofia e não fazer filosofia de uma maneira geral. Isso quer dizer que não dá para fazer filosofia fora da faculdade? Não, não é verdade. Dá para fazer filosofia fora da faculdade, mas não é a mesma coisa, como eu vou tentar explicar aqui. Para isso eu tenho uma analogia que eu acho que todo mundo vai pegar. Imagina você que tem um cara que gosta de fazer musculação, que quer virar um fisiculturista, tem um sonho de virar fisiculturista. O cara gosta do Arnold Schwarzenegger, do Roy Coleman, não lembro, do Coleman, que era um fisiculturista brabo aí que tinha. E ele tem aí na frente dele dois caminhos, né? Ele pode entrar numa academia, né? Procurar pesquisar uma academia boa, que tenha personal trainer legal, né? Que tenha pessoas bem formadas para ajudar ele nesse caminho. Ou ele pode meter o brabo, e hoje em dia ainda é mais fácil, né, ver vídeos de YouTube, né, ir pra rua fazer aqueles pesos de cimento e caprichar. Bom, qual é a diferença entre esses dois caminhos, né? Bom, lá na estrutura da academia ele vai ter um profissional que foi formado numa instituição histórica, né, que tem um conhecimento científico, né, muito tempo, que são milhares de pessoas discutindo aquele conteúdo ao longo da história, sendo criticado pelo método científico, né, ou não, que não seja que você queira tirar a parte do cientificismo da roda, né? Esse conteúdo está sendo debatido publicamente há muito tempo por muitas pessoas, né? Um conteúdo que está sendo construído, né, para muitas pessoas. E ali tem milhares de métodos provados, né, ao longo do tempo,
de um caminho como chegar lá no objetivo, né? O profissional da educação física, ele tem esse poder de te orientar entre vários métodos provados historicamente para você chegar no seu objetivo, né? Tem um conhecimento muito bem estabelecido do corpo, né? Dessa parte, como ele funciona. E o outro caminho lá, né, de você procurar por si só os vídeos do YouTube, etc, e fazer o seu exercício com os seus pesos que você mesmo fez, cara, pode até dar algum resultado, mas assim, a gente sabe que na realidade é muito difícil você, primeiro, se manter motivado sozinho, segundo, ter até o conhecimento do que procurar, de saber o que procurar, né? Por conta própria, e até, cara, nos casos mais graves, você acabar fazendo os exercícios de forma incorreta, né? Se machucar ou entrar nessas noias aí de bomba, de injetar óleo, como a gente já viu aí, um monte de gente com aqueles braços super toscos, né? E acabam se prejudicando. O cara faz esse segundo cenário é muito mais crítico, o cara se afasta do sonho dele, achando que está atingindo o sonho dele, né? Bom, a analogia é um pouco caricata mesmo, um pouco violenta, é para ser assim, para a gente simplificar o entendimento, mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? A filosofia é um pouco esse caso. E logo a filosofia, né, que ela tem, vamos dizer, ela é o campo do saber mais antigo e mais geral, né? É um conhecimento que já está estabelecido há milênios na história, né? Desde o Trivium lá na época medieval e até muito antes na Academia de Platão, né? A gente tem a filosofia como um campo do conhecimento que gera outros campos do conhecimento, então ela meio que permeia a nossa cultura de uma maneira geral, né? Desde o senso mais difuso da estética até o senso mais específico de uma lógica matemática, né? Então é uma área do conhecimento muito abrangente e por isso é muito complicado você saber determinar o que é filosofia e por si só ir atrás desse conteúdo, né? E aqui já tem um problema determinante, né? Esse conteúdo tão amplo, tão difuso e tão difícil na sua especificidade, para um camarada ir atrás desse conteúdo sozinho, ele vai estar sempre limitado e hoje em dia cada vez menos pelo acesso, né? Você consegue acessar grandes conteúdos de filosofia por aí, mas você está limitado pela sua ignorância, às vezes você não sabe o que procurar. É isso que eu quero trazer como dificuldade, né? O problema não é o acesso, o problema é a ignorância. A sua ignorância te limita, por mais que você tenha a maior boa vontade de explorar tudo e todos os cantos da internet. Tem aquele nome, tem aquele autor, tem aquela época no tempo, tem um monte de coisa que se você não entrar no debate histórico, não entrar com uma pessoa que já tenha passado esse percurso, você não vai achar. E aqui, cara, é a grande sacada de você fazer uma faculdade, é você ter uma estrutura que te coaja a sair do mundo de conhecimento que você tá, né? As pessoas às vezes reclamam disso, né? Falam que a faculdade te especializa ou não, ou te obriga a ver coisas que você não gosta, a focar que é chato, você em aulas que você não gosta. E, cara, na verdade para mim isso é um grande equívoco. Aí tá a grande primeira joia de se fazer uma faculdade de filosofia, que é você ser obrigado a entrar com alguma seriedade, com alguma profundidade em conteúdos que você não conhece e não queria conhecer, né? Aí o afeto é muito importante. E na filosofia, cara, isso é muito sério, muito sério. Vou abrir um outro parênteses aqui. Corre um risco na filosofia, que é você virar um reacionário, assim, e reacionário naquele sentido mais lato, é que você criar um passado idílico, onde tudo era perfeito e maravilhoso, as pessoas eram mais geniais, e se apegar naquilo, né? Tem muito disso com a filosofia antiga. Ou também virar um reacionário no sentido estrutural, né? De estrutura das ideias. Você tinha uma visão de mundo, aí você conhece alguma filosofia, né? E, nossa, é a melhor coisa do mundo, essa nova filosofia, o que eu pensava era lixo, e todo mundo que pensa aquilo que eu pensava era lixo, e você fica com essa coisa nova aqui na sua cabeça e defendendo aquilo como se fosse mais ou menos uma religião. Isso é ser um reacionário no pior sentido do termo, isso é só o primeiro movimento da filosofia, né? Que é o que Sócrates chamava do espanto, né? Você se espantar que a sua visão de mundo não é a única, né? Vamos dizer assim, você para uma nova visão de mundo, mas ali você fica preso nessa primeira etapa, né? Você simplesmente substitui uma visão de mundo que você tinha por outra e continua mais ou menos na mesma, com alguma coisa mais sofisticada, né? Com um vocabulário um pouco mais sofisticado. E isso, cara, é um perigo gigante, assim, tem muita gente que fica nisso aí mesmo fazendo a faculdade de filosofia até o fim, se formando. E isso, cara, esse movimento de espanto, e sempre espanto, é o que eu chamo de
curto-circuito da filosofia, né? Ela pega todas as suas visões de mundo e coloca num curto-circuito. Ela te dá uma supervisão de mundo, que está sempre em movimento. E esse curto-circuito é muito característico da pesquisa em filosofia, né, cara? Você tem uma ideia na cabeça, você sai para pesquisar e, cara, você vê que os filósofos antigaços, assim, que já estão há anos aí, às vezes até milênios, já demoliram as suas ideias que você achavam que era nova, a última bolacha do pacote, que resolvia, que todo mundo é estúpido. Aí tem um cara lá de 600 anos atrás falando exatamente o que você pensa e mostrando que o buraco é muito mais embaixo, cara. Quando você se acostuma assim, ser demolido na pesquisa, cara, é aí que você está chegando do próximo, do ótimo da filosofia, né? Você começa a gostar desse negócio de ser demolido pela história do pensamento, é que você está indo pelo bom caminho da filosofia, na minha opinião. E assim, para colocar numa frase, eu acho que essa é a grande primeiro bônus espiritual, a grande primeira recompensa espiritual de se fazer filosofia, que é você se introduzir no debate histórico do pensamento e sem ficar preso à sua ignorância, ou seja, você conhece que nada sabe, você sabe que nada sabe. E mais importante, não só a frase do sábio, mas transforma isso em método, né? O saber que nada sabe vira um método para você abordar todos os temas que você tem que abordar na sua vida e na sua vida intelectual. Bom, a segunda joia espiritual é um negócio um pouco mais sutil. Tem a ver com isso, que é você passear pela história do conhecimento, conhecer novas formas de pensar, de articular o pensamento, um novo vocabulário, mas é um pouco mais profundo, que é você aprender a pensar em voz alta. O que isso significa, né? Bom, quem nunca estava naquela discussão de bar acalorada, assim, sobre qualquer tema, às vezes não é nem um tema propriamente filosófico, né? Às vezes é Marvel versus DC, essas coisas da vida aí que a gente discute. Aí depois que você saiu do bar, tá em casa tomando banho, no chuveiro, você pensa, putz, cara, podia ter falado isso, isso e isso, né? Às vezes você tem uma discussão mais acalorada com alguém no trabalho, né? E você, depois que você se acalma, você pensa, caraca, podia ter rebatido assim, assim, assado. Né? Na sua cabeça você pensa melhor do que na hora do ato do pensamento. Do pensamento em ação, da fala, né? Do discurso, do debate. E a faculdade, ela te leva num outro horizonte nesse sentido. Por quê? Ela te ajuda ao longo da academia, não só pelo ensino da lógica, da retórica, que são coisas fundamentais do currículo, né? Lógica 1, lógica 2, às vezes se você quiser lógica matemática e tal. Essas matérias elas te ensinam como a estrutura de um discurso segue algumas regras lógicas, como algumas regras lógicas podem te ajudar a simplificar e atingir a profundidade de um dado discurso, né? Isso serve para qualquer discurso, não é só discurso intelectual. Qualquer tipo de discurso na sua vida, principalmente discurso de política, etc. e tal. Você ganha uma agilidade mental muito grande de você perceber pressupostos que as pessoas estão trabalhando, e às vezes essas pessoas mesmo não sabem que estão usando certos pressupostos, né? Aí você entra vamos dizer assim, no backstage do discurso, né? Você vê como as coisas, a fiação do discurso funciona, né? Vamos dizer assim, como você abre o computador e vê a placa-mãe, então você abre o discurso, você vê ali a estrutura primordial do discurso, a estrutura fundamental de um discurso, né? Isso te dá duas coisas. Primeiro, essa sagacidade de você não ter que esperar a hora do banho para pensar nos melhores argumentos. Esses argumentos vêm na hora, né? A maioria deles, às vezes você continua, né? Tipo, na hora da calma pensando melhor, óbvio, né? E segundo, que você adquire uma certa paciência diferenciada. Porque, por exemplo, quando você olha essa natureza do discurso cru, né? Você vê que as pessoas se enrolam sem querer, né? Que às vezes as pessoas mesmo não pensam, não estão querendo dizer aquilo que elas estão dizendo, então você ganha uma paciência, você vê que o buraco é mais embaixo, as discursos são difíceis, os pressupostos históricos estão aí há muito tempo, às vezes as pessoas estão reproduzindo o discurso histórico sem saber, né? Assim, estão usando fórmulas antiquíssimas de filosofia medieval, de moralismo cristão, enfim, coisas que já estão há milênios na história, as pessoas estão usando como base do seu discurso, e não sabem, né? Se você desse uma de Sócrates e fosse inquirindo a pessoa, aí a fundo no pensamento dela, ela ia chegar no momento que ela falaria, caralho, eu tô querendo dizer isso mesmo? Então a segunda recompensa espiritual tá nessa dimensão, né? É a compreensão, você entender que o discurso é muito difícil, ao mesmo tempo que você está em outro lugar, né? Você consegue operar o seu discurso de uma maneira diferenciada, mais sagaz, mas você também entende que o discurso é uma coisa muito complicada, então você ganha uma compreensão
que te ajuda tanto no, vamos dizer assim, no campo sentimental, né, de você não se irritar tão rápido com debates, não se impressionar com debates, com frases feitas, etc. E você poder navegar de uma maneira mais rápida, né, no debate do dia a dia. Como todo bom filósofo, eu tô aqui rodando, remoendo o assunto pra gente morder o próprio rabo, né? Porque a terceira e última recompensa espiritual que eu vou falar aqui pra vocês, na minha opinião, de fazer uma faculdade de filosofia, é meio que a junção da primeira e da segunda. Pensar um negócio complicado que às vezes a gente acha que sabe como faz, né? Eu tava em casa aqui fazendo alguma coisa e tava ouvindo, né, um podcast que a minha esposa tava ouvindo. Eu tava ouvindo ela ouvir o podcast. Era uma menina falando que, sei lá, não lembro por qual motivo foi começar a fazer yoga. E a primeira coisa que o mestre da yoga lá fez, o yogi, né, acho que é o nome apropriado a esse, falou pra ela que ela tava respirando errado. Aí ela relatando, né, que, porra, pensou, como assim, cara, respirando errado, porra? Eu tô viva há 30 anos, cara. Se eu tô respirando errado já era pra eu estar morto, né? Eu nasci fazendo isso, como é que eu tô respirando errado? Aí foi o yogi, né, ensinou pra ela a respiração diafragmática, né, exercícios pra você limpar os nadis, né, que são os canais sutis do prana, né? Eu tô meio enferrujado nessa terminologia. E ela percebeu que ela podia fazer aquilo, cara, que ela achava que era natural, que todo animal que respira sabe fazer automaticamente. Você ganha isso de cara, né? Na roleta da vida nasceu, tá sabendo respirar. E ela tinha aquilo que estava como dado na vida dela, ela estava fazendo de uma maneira insuficiente, no mínimo insuficiente, para não dizer errada, né? E pensar, cara, é exatamente a mesma coisa. E esse exemplo é muito bom porque, por exemplo, você não consegue comparar imediatamente a sua respiração com de outra pessoa, né? É muito raro que alguém fique assim, tipo, olhando para você, como é que você está respirando? Ninguém faz isso, né? E no caso do pensamento é pior ainda, que você não pode ver ninguém pensando, né? A não ser na hora da fala, e como a gente já viu anteriormente, falar e pensar são duas coisas diferentes pra cacete. No caso do pensamento, a única arma que a gente tem é pensar sobre o pensamento. Isso, cara, eu acredito que seja muito raro. Eu nunca vi ninguém falando sobre pensamento, discutindo pensamento, como se pensa ou como se não pensa, né? A não ser na filosofia e talvez o Buda, né? O Gautama, que tem uma vasta tradição de pensar sobre o pensamento já há muito tempo. E é aí que tá, e se você faz anos da faculdade de filosofia, vai na história, tem matéria de história, tem matéria de sociologia, lógica 1, lógica 2, filosofia antiga, filosofia moderna, filosofia contemporânea, pega lá um monte de eletiva, né, vê um monte de coisa que você nunca pensou em ver, faz trabalho, faz artigo, debate em sala de aula, debate no corredor, formula pergunta na sala de aula. E quando você vê, cara, você tá mais ou menos naquele exemplo lá que eu dei lá atrás do fisiculturista, né? É a mesma coisa, o fisiculturista foi lá, né, empregou o esforço dele durante anos ali de alimentação, de conhecer o corpo dele, conhecer os exercícios, conhecer como o corpo dele, os músculos dele funcionam e reagem a certos exercícios, e depois de um ano ele chegou naquele estágio de alta performance do corpo dele. Esse panorama que eu dei, a filosofia é mais ou menos o que é o fisiculturista, né? Um eidosculturista, vamos dizer assim, né? É um cara que ele molda o pensamento de alta performance, depois de anos de prática e de exercício mental mesmo. Aqui o exemplo do músculo, da musculatura, é muito importante, porque é uma herança cultural que a gente tem da filosofia platônica, que é essa dicotomia entre corpo e espírito. E no caso espírito, no caso grego, também pode ser entendido como mente, não como intelecto, como o lugar da intelectualidade, né? Às vezes a gente acha que é um exercício que às vezes a gente ganha por osmose, né? Que está muito longe dessa coisa do exercício, né? Mas eu queria justamente trazer esse panorama de que o mental também é exercício. E como todo exercício é se estressar o pensamento com movimentos que ele não conhece, né? Um pouco tudo isso que eu estou falando meio que se resume nisso, né? Então o fisiculturista ele ganha essa musculatura, esse corpo de alta performance. O filósofo é a mesma coisa. Muito exercício leva um pensamento de alta performance. Uma musculatura mental que te capacita a pensar de maneira muito mais profunda e muito mais rápida. E por isso muito mais eficiente. E talvez aí seja a grande recompensa de se fazer a faculdade de filosofia. Porque se você parar para ver o mundo de hoje em dia, cara, você tá vendo a profusão de discursos que você tem,
bombardeado pela internet, pela TV, agora podcast pra caramba, live, todas as pessoas dando opinião, e você e a pessoa que não tem um aparato do pensamento crítico, da filosofia, às vezes ela pode se perder e sabe, sei lá, quais são os mecanismos afetivos que a pessoa usa para se defender disso, né? Pode ser um radicalismo, pode ser o reacionarismo, pegar sua teoria da conspiração preferida e ficar com ela, etc e tal. A mente filosófica, nesse sentido que eu estou falando, de uma musculatura mental de alta performance, é capaz de dar uma linha de fuga disso, porque pensando de maneira muito mais rápida e eficiente, você consegue penetrar todas essas narrativas que estão te oferecendo na sua estrutura muito rápido. Você ganha um filtro, cara, que as coisas já entram na sua cabeça já filtradas, assim, ó. Aquele grande discurso daquele filho da puta X que tá no dia do Twitter, vamos supor. Ele já entra na sua mente, você já sabendo o pressuposto, o que ele tá querendo dizer, o que ele pode estar querendo dizer, né? Vamos ser arrogante pra cacete, né? Dizer que a gente sabe tudo. Não é bem por aí. Essa capacidade de navegar na cultura, que nada mais é um grande balde de pensamentos, né, históricos, é talvez a grande recompensa de você fazer uma faculdade de filosofia, de você atingir esse pensamento de alta performance. Não quero dizer que é certo, faça a faculdade de filosofia, tenha isso que eu estou chamando de tesouros espirituais, mente de alta performance. Tem muita gente que faz faculdade de filosofia, cara, e entra em todas aquelas críticas rasas que a gente tem do ser humano que faz faculdade de filosofia, faz faculdade em geral. O cara se especializa, vira um produto de algum gueto muito específico do pensamento, entra naquela cultura acadêmica muito estrita, de conversar sobre um assunto específico em termos no original do grego antigo, com 3, 4 pessoas no seu estado. Tem muito disso, ou o cara vira um puta de um reacionário, tem um monte aí, né? Mas o que eu quero dizer é que se for feito com seriedade, com método, existe uma grande probabilidade de você atingir todas essas qualidades do pensamento que eu tô falando, e são qualidades do pensamento que você não acha em outros cursos ou em outras áreas do conhecimento, porque todas as outras áreas do conhecimento têm uma especificidade prática, né? Por exemplo, engenharia, né? Engenharia elétrica, para você fazer circuitos elétricos, engenheiro civil, para você fazer construções, o matemático com os números, né? Apesar da matemática ter uma especificidade com relação à interpretação do mundo, mas tudo, enfim, são áreas muito específicas para fins práticos ou são áreas muito unilaterais, né? As únicas outras áreas que tratam a divisão de mundo, de como você vê o mundo, são muito provavelmente dogmáticas, né? Quando são áreas de religião, etc. e tal. E a filosofia não, ela tem esse caráter científico, de certa forma, né? Muito complicado dizer isso, mas vamos lá, científico de certa forma, histórico, e de mexer com a grande estrutura do pensamento, que são as visões de mundo, né? Como os pensamentos operam historicamente, etc. e tal. Fazer uma crítica do pensamento e a partir dessa crítica te dá essa musculatura do pensamento, essa outra forma de ver, essa forma em curto-circuito de você ver o mundo. Agora, concluindo, respondendo a pergunta, vale a pena fazer a faculdade de filosofia, sim ou não? Não vou nunca dar uma resposta como sim ou não, muito raro. Perguntas complicadas poderiam ser respondidas com sim e não. Como eu tentei demonstrar, é um investimento alto, tanto mais alto ainda para as pessoas que vêm de uma origem social baixa, né, infelizmente. É um curso que tem uma estrutura hostil, para quem não tem uma bagagem cultural já pressuposta. Então, assim, você tem que pesar e medir todas essas coisas, né? Mas no final das contas, existe um dos únicos lugares que você vai tratar o pensamento de uma maneira total, vamos dizer assim, né? Tratar o pensamento em si e junto com um panorama de cultura, de visões de mundo, de uma maneira crítica, né? E livre, que é muito particular da filosofia e das faculdades de filosofia ainda. Vale a pena fazer faculdade de filosofia? Sim, porque é a raridade enorme do que você vai ter de retorno. Mas nunca podemos esquecer do horizonte prático, né, da sua vida, né? Infelizmente as pessoas têm que, feliz ou infelizmente, né? As pessoas têm que se alimentar, têm que sustentar. No meu caso, eu tive que ajudar em casa. Tem pessoas que devem ter que sustentar a casa, né? A sustentar ainda a casa, os seus pais, ou quem sabe se ainda tem pais, né? Estamos num Brasil em que a maioria das casas hoje em dia é de uma mãe solteira, com mais de 2 filhos aí para criar e muitas dificuldades materiais. Então, assim, é um privilégio você poder fazer filosofia, né? Você ser um dos filhos que esteja
fora desse círculo de estar ocupado com a sobrevivência da família, né? Então são coisas que são duras, são difíceis de entender, mas que têm que ser ditas, eu acho que mais vezes, e que até os melhores professores, até os melhores orientadores da faculdade têm dificuldade de entender isso, né? Eles confundem muito isso com algum tipo de indisposição pessoal sua, né? Então tem aí uma ignorância, infelizmente, né, dos professores que normalmente são de uma classe média, média alta, não compreendem, né? Quem vem de classe mais baixa, né? O nosso horizonte afetivo é diferente do deles, nosso horizonte prático é diferente do deles. Então são coisas que têm que ser faladas abertamente para que as pessoas entendam, né? De novo, que não é uma desculpa, mas que às vezes a sua dificuldade em fazer a faculdade de filosofia, em de ir atrás, ou até mesmo de conseguir terminar, talvez não seja meramente uma incapacidade pessoal sua, né? Então acho que isso é muito importante de ser dito. Bom, galera, se você gostou do vídeo, cara, deixa o seu like aí, deixa sua inscrição no canal. Desculpa de novo por ter ficado tanto tempo sem fazer vídeo. Eu vou tentar ser mais periódico aqui com o conteúdo do canal, né? Vou tentar fazer as coisas funcionarem agora mais periodicamente. Mas o mais importante do curtir, compartilhar e se inscrever, né? Que é bom, porque aumenta o engajamento, me dá um feedback de continuar fazendo os vídeos, né? Mas assim, o mais importante é você dar a sua opinião. Entrar no debate, como outras pessoas debateram lá, comentaram, eu respondo todos os comentários, e não só respondo, mas tento debater com as pessoas, com as ideias que elas estão trazendo, e porque o mais importante das ideias é elas serem debatidas e não só compartilhadas, né? Não quero entrar na vala comum das pessoas que emitem opinião, só emitem opinião. Eu quero que as opiniões sejam discutidas. É isso, gente, muito obrigado, até o próximo vídeo, fui!